Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você fica 7 dias sem comer carne. Quando eu digo carne, é carne de boi, carne vermelha, mas também frango ou peixe. Claro que muitas pessoas gostam de comer algum tipo de proteína animal e não vão fazer isso para sempre, mas existem alguns benefícios que mesmo em curto prazo você já consegue perceber no seu corpo e talvez seja uma forma experimental de você tentar isso, enfim, para ver como o seu corpo reage, ou até mesmo por uma questão filosófica do nosso planeta, né, de ajudar o planeta. A gente sabe que a carne tem um grande impacto ambiental e até mesmo para essa questão de efeito estufa. Além disso, tem a questão do bolso mesmo, né, que ela acaba sendo um dos itens mais caros do nosso carrinho de compras. Então, às vezes, suprimir essa carne de alguma forma pode ajudar de outras formas diferentes. Eu vou falar mais sobre os impactos que isso traz à nossa saúde já a partir de uma semana, somente 7 dias. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar mais, então, a falar o que acontece com o seu corpo quando você fica 7 dias sem comer carne. E como eu falei, isso pode ser somente uma questão experimental para você ver como o seu corpo reage, né? Não necessariamente você vai ter que parar de consumir carne. Talvez diminuir a quantidade no seu dia a dia seja uma opção para você, mas é sempre interessante ver quais são os efeitos dos alimentos no nosso organismo, até mesmo por uma questão de curiosidade. Então, se você gosta desses vídeos, onde eu falo mais sobre o efeito de alguns alimentos, enfim, no nosso corpo, na nossa saúde, já deixa a sua curtida. E se você tem curiosidade de saber exatamente o efeito de algum alimento específico, coloca para mim embaixo aqui nos comentários, porque eu já tenho um vídeo falando mais sobre bebida alcoólica, o que acontece quando você fica sem beber bebida alcoólica, tem vídeo falando mais sobre açúcar, então vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição, e se você tiver alguma sugestão, me passa também, que eu sempre adoro ver os comentários e, enfim, né, ter mais inspiração. O principal resultado, já a curto prazo, de você deixar de consumir carne é diminuir a inflamação do nosso corpo. A gente sabe que a carne contém uma quantidade maior de gordura saturada, então o excesso de gordura saturada circulando no nosso corpo é pró-inflamatório. Então é muito interessante conseguir diminuir a inflamação do nosso corpo, porque a inflamação está relacionada a problemas de saúde a médio e longo prazo, a curto prazo também. Existe o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, em que as pessoas estão com o organismo inflamado, estão mais sujeitas a ganharem peso, estão mais sujeitas a terem problemas de saúde, mas elas não se apercebem disso porque acham que a inflamação é só quando tem aquela dor no dente, dor no joelho, dor no quadril. A inflamação pode se manifestar de formas diferentes. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando mais dos sinais dessa inflamação crônica para o nosso corpo. E eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição se isso te interessar. Mas saiba que diminuir o consumo de carne já a partir de uma semana consegue atuar diretamente nessa inflamação e diminuir os níveis de inflamação do nosso corpo. Claro que quando você olha, por exemplo, um bife de contrafilé, você vê que tem gordura saturada ali. Mas a gordura saturada não está necessariamente só na peça de carne, né? Ela pode estar em produtos que vêm da carne também. Então, salsicha, bacon, linguiça, esses produtos de delicatessen, né? Salame, essas coisas assim, tem mais gordura saturada ainda, porque além de tudo são muito processados e tem outras gorduras adicionadas, às vezes até mesmo gordura trans, que é altamente pró-inflamatória. Então, retirando tudo isso da sua alimentação, vai ter um super benefício para sua saúde, com certeza. Outra coisa que você vai perceber já em pouco tempo, como em uma semana, é a melhora para a sua saúde intestinal. Isso porque a carne, a gente sabe que leva muito tempo no processo digestivo até ela conseguir ser digerida e eliminada pelo nosso corpo. E a carne não contém fibra, né? Por ela conter uma grande quantidade de proteína, mas também tem uma quantidade grande de gordura, às vezes o trânsito dela é muito lento no intestino e ela não favorece o crescimento de bactérias benéficas. Ela não tem fibras, né, como eu falei, ela não tem agentes prebióticos e ela por si só não é probiótica. Então, ela realmente não traz grandes benefícios para a saúde intestinal. Ao passo que se você substituir a carne por alimentos vegetais, eu vou até falar mais sobre substituições depois para a carne,
você vai conseguir ter esses efeitos benéficos, porque as fibras dos vegetais agem como prebióticos no nosso intestino, em alguns casos, mas elas também ajudam a fazer com que o intestino funcione melhor. E quando a gente tem esse intestino funcionando melhor, claro que isso é maravilhoso para quem sofre com constipação, com hemorroida, com algum tipo de desconforto intestinal, seja por constipação ou qualquer outra condição associada, mas o intestino também está relacionado à nossa imunidade, o intestino está relacionado à resposta imunológica do nosso corpo, resposta inflamatória, ele está relacionado ao bom humor, ao bem-estar. Inclusive, o nosso intestino é tido como o nosso segundo cérebro por causa dessa modulação e produção de neurotransmissores que acontecem nele. Então, melhorar a saúde intestinal melhora o corpo inteiro. Então, um bom resultado vai ser justamente ter uma melhora global na sua saúde intestinal. Vale ressaltar ainda mais a questão da melhora dos quadros de constipação intestinal, de prisão de ventre, de ressecamento, porque como a gente acrescenta mais fibras e também o próprio vegetal muitas vezes tem uma maior atividade de água, isso favorece o trânsito intestinal e favorece a expulsão do bolo fecal. Então, principalmente pessoas que sofrem muito com constipação, tem um resultado muito bom mesmo em poucos dias, como uma semana. Um outro benefício que você pode verificar já a partir dessa primeira semana, desses 7 dias iniciais, é com relação à perda de peso que pode acontecer. Eu digo pode acontecer, porque também não adianta você parar de comer carne, comer frango, comer peixe e começar a se entupir de batata frita e pizza de queijo, porque, né, não é por aí. Mas se você focar em vegetais, legumes, verduras, frutas, leguminosas, naturalmente isso tudo tem um valor calórico menor e tem mais fibras, o que confere mais saciedade. Então, normalmente você pode consumir até um volume tão grande quanto que você consumia antes, mas em termos de densidade calórica ela é menor e continua conferindo bastante saciedade, o que favorece o processo de emagrecimento. Então, se você fizer da maneira certa, com equilíbrio, isso pode ajudar, inclusive, no seu processo de emagrecimento também. Reduzir a quantidade de carne e aumentar a quantidade de vegetais também pode ter um impacto muito benéfico no seu sono e no seu próprio humor. Isso porque os vegetais são ricos em isoflavonas e as isoflavonas têm um papel muito interessante com a relação a essa modulação do nosso humor, a essa questão de modulação do próprio sono, fazer com que você pegue no sono mais facilmente, se mantenha dormindo por mais tempo. Então, ter uma alimentação, inclusive, mais leve antes de dormir está relacionado a uma melhor noite de sono. A gente sabe que às vezes as carnes mais pesadas e gordurosas atrapalham a noite de sono, ao passo que se você substituir isso por vegetais, frutas, legumes, a digestão é mais lenta, é mais rápida, desculpa, esvazia mais rapidamente o seu estômago e aí você dorme mais descansado mesmo, porque não tem aquele trabalho do corpo em fazer o processo digestivo enquanto está dormindo. Então, se você tem tido muitos episódios de insônia, dificuldade para dormir, ter uma alimentação mais focada em vegetais pode te ajudar nisso também. Então, se você se interessou e gostaria de ter mais ideias de como substituir a carne, pelo menos por uma semana para fazer um test drive, lembra que a gente consegue muita proteína vegetal, principalmente das leguminosas, então grão de bico, lentilha, todos os feijões, as ervilhas, são boas fontes naturais de proteína, apesar de às vezes não terem todos os aminoácidos completos, quando a gente complementa, de repente, um cereal com leguminosa, até mesmo como o caso do arroz e feijão, a gente consegue o aminograma completo naquela refeição e claro que tudo vai depender da quantidade que você precisa. Mas relembrando que a dieta vegetariana não é necessariamente uma dieta vegana, então se você não for um vegetariano muito estrito, um vegano, você pode também acrescentar ovos, você pode também acrescentar o leite, os laticínios contêm proteína naturalmente, ou até mesmo suplementar com proteína de ervilha, proteína de whey protein, proteína da albumina em pó mesmo, para atingir suas necessidades de proteína. De qualquer forma, se você não quiser partir para suplementação, só de você consumir esses vegetais que eu falei, o ovo, os laticínios, é muito fácil de você conseguir atingir suas necessidades diárias de proteína. E lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas vegetarianas, onde inclusive eu tenho algumas receitas que visualmente se assemelham muito com a receita de carne. Tem receita de bife, bife empanado, almôndega, estrogonofe, tudo isso vegetariano, que pode ser uma forma de você diversificar um pouco na alimentação
sem ter aquele impacto muito grande de pensar assim: "Ah, agora eu sou vegetariana, vou comer só salada". Não é por aí, não tem que ser monótono e não tem que parecer que não vem carne. Então, de repente, até mesmo você pode fazer tortas, como eu falei, bifes, vegetais, que são equilibrados, nutritivos, conferem proteína para sua dieta e tem aquele aspecto visual da carne também que o psicológico às vezes precisa disso. Então, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para te inspirar também. Claro que a proteína também está disponível em outros alimentos, né? A proteína também está disponível, por exemplo, na chia, ela também está disponível na goiaba, ela está disponível nas oleaginosas, em proporções menores. Eu acabei falando das fontes maiores de proteína, mas claro que se a sua alimentação for variada, é muito rica em diferentes tipos de vegetais de uma maneira mais ampla, fatalmente você vai conseguir um pouquinho de cada item desse, que aí no cômputo geral do dia também fica mais fácil de você atingir suas necessidades. Me conta aqui embaixo, então, se você já passou por uma experiência vegetariana, assim, se você sente muita falta de carne no dia a dia, ou se você vai tentar fazer isso. Eu particularmente não sinto tanta falta de carne assim do termo com relação ao sabor mesmo, né, hábito do dia a dia, eu conseguiria passar tranquilamente sem comer, mas eu quero saber da sua opinião, o que que é mais difícil para você ou se para você também é super tranquilo abrir mão. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!